Olá, pessoal! Então, voltando aqui para a nossa série de vídeos, falando do Sol, Lua e Ascendente nos signos no nosso mapa astrológico. O que isso diz sobre as nossas vontades, nosso desejo de realização profissional, de como ou a gente gostaria de escolher um ambiente de trabalho, um tipo de trabalho, uma carreira, visto que a gente passa aí a maior parte do tempo trabalhando. A ideia desses vídeos é oferecer para vocês aí pílulas, vamos dizer assim, de autoconhecimento para vocês fazerem reflexões sobre o momento em que vocês estão na carreira de vocês, usarem essas informações também aí dentro do ambiente de trabalho, no relacionamento com as pessoas. Pode ser super produtiva a informação, ser bem utilizada, né? Utilizada de uma forma genuína para contribuir mesmo para um ambiente de trabalho melhor e para escolhas melhores no seu dia a dia. Hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre a Lua nos signos e, diferente do signo solar, na astrologia, o signo em que o Sol está no nosso mapa astrológico é super popular, é o signo que normalmente a gente descobre aí pela nossa data de nascimento, então ele é mais fácil, mais difundido. O signo lunar, para você saber, você vai precisar calcular o mapa astrológico. Pelo dia do nascimento é mais difícil, a não ser que você tenha uma tabela de consulta, que a gente chama na astrologia de efeméride, é mais fácil calcular o mapa. Tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas dicas de sites onde vocês podem entrar e calcular o mapa de vocês para terem essa informação, para quem ainda não tem, para quem ainda não sabe. E você vai precisar para isso da sua data de nascimento, saber o horário que você nasceu e a cidade, né? Porque precisa também da localização para saber como é que estava o céu em relação àquele ponto, aquele momento, aquele local no dia que você nasceu, tá certo? Então vamos lá. Eu vou primeiro começar aqui explicando um pouquinho do que é a Lua. Se você não assistiu, eu soltei um vídeo na semana passada, tanto no Instagram, onde tem essa série de vídeos, quanto no YouTube, falando um pouquinho sobre a interpretação conjugada, vamos pensar assim, de Sol, Lua e Ascendente. Qual que é o papel de cada um deles. Vale a pena assistir, para quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá. Mas voltando aqui então para o que significa a Lua. A Lua, no nosso mapa astrológico, ela vai trazer dicas, insights pra gente sobre as nossas emoções, o nosso inconsciente, as nossas necessidades inconscientes. Então a gente vai ver associações como representando a nossa criança interior, as nossas emoções, nosso inconsciente, as nossas vontades. Eu gosto de abordar a Lua, principalmente quando a gente está associando assim, com o trabalho, muito com o que motiva a gente, né? Uma motivação de alma, talvez, mais sensível. Ela, de alguma forma, motiva esse Sol. A gente falou bastante até agora do signo solar, que é uma vontade consciente. Então, a maioria de vocês aqui comentou, nossa, bateu, tem muito a ver comigo. Algumas pessoas me mandaram mensagem em inbox também. Quando a gente fala da Lua, a gente está falando de algo um pouco mais inconsciente. E eu, particularmente, amo falar sobre a Lua dentro do mapa astrológico, dentro da astrologia. Por quê? Se você vive numa cidade grande, assim como eu, que moro em São Paulo, enfim, se envolve aí no meio dos negócios, tá envolvido em empresas, a gente trabalha muito, usa muito no nosso dia a dia o racional, o nosso intelecto. Dá-se pouco espaço para a expressão emocional e a gente ignora um pouco também, né, o que a gente está sentindo, as nossas emoções. Por isso eu gosto tanto de falar da Lua. Porque olha só, se o Sol representa algo que a gente veio ser nessa vida, né? Veio conquistar, realizar, e a Lua é o que alimenta isso, é o que motiva, olha, imagina o tamanho do desafio de atingir um objetivo sem dar atenção para o que motiva, para o motivo de alguma forma, né? Motivação é o motivo de para que eu estou fazendo tudo isso. Então eu gosto muito de falar da Lua por conta disso. Essa informação lunar ela é menos difundida, porque a gente ouve mais falar do signo solar de uma forma geral. Então esse vídeo vai ficar até um pouquinho maior, porque eu estou dando uma ênfase maior na explicação do que é isso, tá?
Quando eu falei um pouquinho do Sol, eu vou fazer igual, vou separar aqui por elementos, mas eu comecei falando pelos signos de fogo, né? Porque os elementos astrológicos, eles têm essa sequência. Então, nos signos do Sol eu segui exatamente a sequência. Primeiro fogo, depois terra, ar e água, por fim. Na série falando da Lua, eu vou inverter um pouquinho e eu vou começar falando sobre a Lua nos signos de água. Por quê? Porque a Lua rege um signo de água. A Lua é regente do signo de Câncer. Então, de repente, vai ficar até um pouco mais fácil para explicar, para compreender o que é a Lua e depois eu avanço para os próximos elementos, tá bom? Então, primeiro, falando sobre a Lua no signo de Câncer. Se a Lua são as emoções, é a nossa motivação, e o signo de Câncer está falando de sensibilidade, de família, de acolhimento, de nutrição, a pessoa com a Lua nessa posição, ela vai se sentir segura emocionalmente em ambientes, vamos pensar assim, ambientes profissionais, onde ela tem espaço, de repente, para se sentir parte daquela equipe como se fosse da família, para poder acolher aquelas pessoas. É um tipo de servir de nutrição, assim, então eu tô aqui meio que sendo a mãezona nesse grupo mesmo, sabe? Aquela conselheira emocional para momentos difíceis. Tanto que costuma ser uma posição de pessoas que lidam com o público, de forma geral. Porque a motivação são as pessoas e é uma pessoa que ela tem esse dom, de alguma forma. A Lua é algo muito inconsciente, gente. Então aquilo acontece e eu nem sempre percebo, aquilo só acontece. As pessoas com a Lua em Câncer, elas tendem a ter um dom ali de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas no ambiente, né? É o signo que fala da família, do acolhimento. E fala do público também, de alguma forma. Então, eu tenho uma facilidade, a pessoa tem uma facilidade para acolher o público, acolher as pessoas. E isso deixa a pessoa que tem a Lua em Câncer emocionalmente muito segura e confortável. Ela está no campo dela. Independente do signo solar, isso vai ser uma motivação. Os desafios de uma Lua em Câncer. Como é uma pessoa com muita vontade ali de doação, isso é muito instintivo para a pessoa, ela se doa muito, é um signo que, do lado negativo, ela espera essa doação de volta, né? Mas isso é muito inconsciente, de novo. Não é uma coisa assim, eu vou fazer para que aquela pessoa faça para mim amanhã. Não necessariamente funciona desse jeito. Eu faço e aí quando eu não recebo algo em troca, eu fico sentida, né? Fico triste. A Lua tá falando de sentimento, de emoção. Fico triste, fico magoado, né? Ama água, fico magoado com aquela situação. Então isso é um ponto de atenção aí para quem tem a Lua em Câncer, tá? A Lua no signo de Escorpião. Escorpião também é um signo de água. A água, de uma forma geral, tá falando de sensibilidade, de emoção, mas quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando de uma água congelada, é um outro tipo de água, né? Uma água fria, de alguma forma. Então costumam ser pessoas mais estratégicas, mais persuasivas, que nem sempre, muito comumente não demonstram o que estão sentindo, elas tendem a ser um pouco mais fechadas, mas se sentem motivadas com o quê, né? O que essa Lua em Escorpião ela está buscando? De forma geral, ela está buscando autonomia, está buscando segurança. Então, essa Lua em Escorpião gosta muito de ter autonomia no que está fazendo, porque de alguma forma, tendo autonomia, ela tem as coisas sob controle dela. Tanto para fazer as coisas do jeito que ela quer, quanto tendo o controle de fato do que está acontecendo, ela de repente participando do processo do começo ao fim, sabe? Aí depende do que é o conceito de segurança para a pessoa. Mas a segurança está envolvida em ter sob controle o processo, o resultado do que está acontecendo. Isso é uma coisa bastante escorpiana. Tá? São pessoas que podem ter uma habilidade aí de enxergar nas situações, e aí a gente está falando situações profissionais ou não, com foco aqui muito na questão de carreira, mas de enxergar coisas que outras pessoas não estão enxergando. E isso, pensando, enfim, por um outro aspecto, isso também pode ser muito bom para processos em que precise ali de desenvolvimento estratégico de pessoas, por exemplo. Ainda é um signo de água, então a gente ainda está falando de motivação humana, de alguma forma, né, de uma motivação humana. Então pode ser ali uma habilidade inconsciente muito usada para essa questão de processos de transformações de pessoas mesmo. Então isso que a gente está falando assim de pegar o ponto que precisa ser transformado, a pessoa com uma habilidade estratégica, uma motivação estratégica de controle
da situação como um todo, a sacar qual que é o ponto daquele funcionário, daquele colega de trabalho que precisa ser mudado e passar aquela informação para a pessoa, tá? Tem uma motivação investigativa essa lua. A lua em escorpião adora se aprofundar para entender o que está acontecendo. Como pontos de atenção de uma lua em escorpião. Como é muito persuasiva, muito estratégica, pode se tornar assim, extremamente desconfiada de tudo. Então pode exagerar no desconfiômetro, vamos pensar assim. E também é um signo, o signo do escorpião é reconhecido, né, conhecido como seu signo do tudo ou nada, das atitudes extremistas, radicais. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque é um signo que não tem medo de mudar. Então ela se sente segura gerando o caos em algumas situações, transformando tudo radicalmente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o excesso, porque pode gerar rupturas desnecessárias nas coisas, tá? Justamente por essa atitude tudo ou nada. E para fechar, que os signos de água, vamos falar um pouquinho da lua no signo de peixes. É um signo que está falando muito de espiritualidade, está falando de propósitos, está falando de pessoas, está falando de amor, de um amor incondicional. Então a pessoa com a lua nesse signo, ela vai se sentir segura, motivada, realizando algo que ela perceba que tem uma contribuição real para o mundo, para as pessoas principalmente, que aquele trabalho que ela realize tenha um propósito que vá além de ganhar dinheiro, de gerar receita, mas que tenha um propósito de contribuição maior mesmo, seja no desenvolvimento das pessoas que estão ali. O propósito, de uma forma geral, ela é pessoas. E o desenvolvimento das pessoas que estão ali vai além de ensinar o dia a dia de trabalho. O signo de peixes também fala um pouco dessa questão da conexão com o todo, do olhar para o todo, então de uma capacidade de síntese. Então, de alguma forma de contribuir para as pessoas que estão ali, além do ambiente de trabalho, por exemplo. Pode ser alguém motivada a desenvolver aquelas pessoas, pessoal e profissionalmente, né? Isso são aqui exemplos da questão do signo de peixes. E sentir, como a gente está falando de lua, a gente está falando de emoção, sentir que o que ela está fazendo tem um propósito maior. E aí a gente pode entrar aqui na confusão e nos riscos do signo de peixes. Pode se tornar uma pessoa muito utópica. A utopia faz parte da pessoa que tem a lua no signo de peixes, em acreditar em algo maior, um bem geral para a humanidade, mas pode, dentro desse meio profissional, colocar para ela sonhos, ideais que sejam irrealizáveis e a pessoa se perder. Uma outra coisa de quem tem a lua no signo de peixes, ele é um signo de água mutável. Então ele representa muito bem a ideia da água correndo entre as pedras, correndo entre obstáculos, onde ela vai se moldando. Isso pode fazer com que a pessoa misture quais são as motivações dela com as motivações do meio. E aí esse senso de propósito fica muito confuso. Enfim, e aí vira uma insatisfação sem fim, porque ela não sabe mais o que é dela, o que é do mundo, o que é do ambiente, e vira uma confusão. Uma outra coisa é que tende a ser uma pessoa hipersensível, como é o signo que fala do amor universal, vamos pensar na instância mais pura do que é o amor, tende a ser uma pessoa muito sensível emocionalmente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque isso pode chegar ao extremo, a pessoa se magoar muito fácil, levar as coisas pro lado pessoal, esse tipo de coisa, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho maior, porque eu quis falar um pouquinho mais pra vocês do que é a lua, dar um pouco desse tom. E a gente volta na semana que vem falando da lua nos signos de terra. Vou inverter completamente a ordem aqui dessa vez, tá bom? É isso, um abraço e até mais.